Olá, eu me chamo Catiane, sou integrante do programa de educação tutorial do curso de Engenharia Agrícola e hoje vou estar dando continuidade aos exercícios do conteúdo de cisalhamento dentro da matéria de resistência dos materiais 2, trazendo então o exercício 2, que diz o seguinte: uma viga caixão é construída pregando-se 4 pranchas de madeira na forma mostrada, onde o espaçamento entre os pregos é constante e igual a 2 in. Se cada prego pode resistir a uma força cortante igual a 50 libras, determinar a máxima força P que pode atuar nessa viga como indicado. Então, a gente tem o desenho da viga e a forma, então, como ela é pregada. Assim como no exercício anterior, é interessante que a gente realize, né, o desenho da vista frontal dessa viga. Com isso, a gente consegue observar que existem pregos tanto na vertical quanto no horizontal, assim como no exercício anterior. É interessante lembrar também que a gente deve evitar o uso de peças da viga que recebam pregos tanto na vertical quanto no horizontal, que é o caso dessas duas vigas do lado, de 1 de largura por 5 de altura. Essas duas vigas, o uso delas para o cálculo final é equivocado, porque elas estão recebendo pregos nas duas direções. Então, para esse exercício, é interessante usar essa primeira, de 1 in de largura por 12 de comprimento, ou a de baixo, essa recebendo os pregos, então, na vertical, e a de baixo recebendo na lateral, sendo de 6 in por 1. Assim também como no exercício anterior, o primeiro passo é o cálculo do centroide, onde é o somatório do centro de cada peça vezes a área, divididos pelo somatório das áreas das peças. Essa viga, no caso, né, ela tem 4 peças. Então, a gente consegue fazer os cálculos do centroide, como eu expliquei no exercício anterior, fazendo o centro de cada uma das peças, relacionando ela com a altura do chão até o centro da peça. Então, o primeiro centro é 2,5, o de baixo é 0,5, o segundo é 0,5, desculpa, 2,5. A gente também pode observar que essas peças laterais, elas têm as mesmas medidas, né? Então dá pra gente multiplicar por 2 e a gente encontra, então, o centroide dessa peça de 3,9 in. Posterior a isso, a gente vai para o cálculo da inércia, que é base vezes a altura ao cubo divididos por 12, mais a área da peça, vezes a distância, né, do centro da centroide ao quadrado. Então, substituindo os dados que a gente já possui, né, assim como eu expliquei no exercício anterior, a gente consegue encontrar que a inércia dessa peça é de 197,7 in elevado na quarta. Então, posterior a isso, a gente pode passar para os cálculos relacionados às fórmulas, né, que a gente tem em função do conteúdo de cisalhamento. E a gente quer determinar a máxima força P que pode atuar nessa viga. Então, nossa principal incógnita é o V, que é a força de cisalhamento interno resultante. Mas para isso a gente tem que encontrar o nosso Q maiúsculo, que é o momento estático da área em relação à linha neutra, para que a gente possa calcular o fluxo de cisalhamento e o fluxo de cisalhamento admissível, poder comparar eles para que assim então a gente possa encontrar essa força de cisalhamento interno resultante. Então, em primeiro lugar, a gente calcula esse momento estático da área em relação à linha neutra, que é o centroide, a distância do eixo neutro até o centroide, vezes a área. E a gente vai estar utilizando, então, a peça que possui 31,2 in ao cubo de momento estático da área em relação à linha neutra e 20,4 in ao cubo de momento estático da área em relação à linha neutra. Vai realizar o cálculo do fluxo de cisalhamento admissível, que é a força cortante sobre o espaçamento. A gente tem aqui, interessante chamar atenção para esse 2. Esse 2 é porque a peça que a gente está calculando, ela tem 2 pregos, está recebendo 2 pregos, um de cada lado. Tanto, eu até vou voltar aqui para que vocês possam ver no exercício, no desenho. A gente está usando a peça de cima e a peça de baixo. Aqui tem 12 por 1 e aqui tem 6 por 1. Tanto uma quanto a outra, ela recebe 2 pregos, um na lateral e um na vertical. 2 pregos na lateral e a outra peça 2 pregos na vertical. Então, por isso que a gente faz o uso de 2F, e nosso F vale 50. Então, 2 vezes F, 2 vezes 50, e o S é 2. Com isso, a gente consegue que o fluxo de cisalhamento admissível é igual a 50. A gente pode igualar, então, esse fluxo de cisalhamento admissível igual ao fluxo de cisalhamento, e deixa como incógnita, então, o nosso V maiúsculo, que é a força de cisalhamento interno resultante. Substitui os valores que a gente já tem,
onde o nosso momento estático da área em relação à linha neutra. Para essa peça, a gente vai estar calculando tanto para lateral quanto na vertical. Para essa peça 31,2, que foi o segundo que a gente encontrou ali em na3, divididos pela inércia da peça, a gente vai encontrar um V igual a 316,83 libras. E da outra peça, né, de 20,4 em ao cubo, a gente consegue encontrar a força de cisalhamento interna resultante igual a 48,45 libras. Mas o exercício nos pede para determinar a máxima força P que pode atuar nessa viga. E a máxima força P que a gente encontrou foi 316,83 libras. Então, a resposta desse exercício é que a máxima força P que pode atuar é 316,83 libras. Com isso, então, eu me despeço, agradeço a atenção de todos e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada.